Meus irmãos, nós vamos hoje continuar com os estudos na Epístola de Tiago. E eu convido você a abrir junto comigo no capítulo de número 3. Nós já estamos no segundo mês de exposições na carta de Tiago. Este mês nós tivemos, por ser o mês da família presbiteriana, nós usamos como chave aplicativa, né, vamos dizer assim, os relacionamentos como ordem de compreensão e aplicação do texto de Deus, o texto da palavra do Senhor, para as nossas vidas. O seminarista, futuro reverendo Wagner, né, estava pregando domingo passado e fomos muito abençoados pela palavra do Senhor. Quando ele pregou no capítulo 2, anteriormente o pastor João esteve pregando, não é reverendo ainda, né, mas vamos orar, né, colocar diante do Senhor. O pastor João estava pregando no capítulo 3, né, nós vemos e continuamos percebendo que o texto de Tiago é um texto muito próximo, muito para fazer. Claro, e tem algumas ideias que eu creio que a gente poderia passar um dia inteiro aprofundando, conhecendo, né, mas ele é muito diretivo. Ele é intencional, muitos são os imperativos, né? Alguém está me falando que quer fazer uma avaliação do texto bíblico. Aqui em Tiago é muito imperativo, são ordens, são direções muito claras a serem seguidas, mas sempre com propósito, sempre com intencionalidade. Hoje nós vamos ler o texto que está entre os versículos 13 e 18. E eu peço você, mesmo assentado, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, mas também com o coração pronto para receber esta palavra, eu peço que você acompanhe a leitura desse texto. E assim diz a palavra do Senhor: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós não somos nada, como mais cedo oramos ao cantarmos, não somos nada diante do Teu poder, nem merecedores do Teu imenso amor, mas é através de Cristo, meio pelo qual o Senhor usou para que nós nos aproximássemos ao Senhor, para que nós, com confiança, confiadamente nos achegássemos ao trono da graça. Nós nos voltamos diante do Senhor agora, com os nossos corações, com a nossa atenção, e pedimos ao Senhor que nos conduza na verdade da Tua palavra, que cesse toda a palavra do homem, Senhor, mas que a Tua palavra ela possa ecoar em nossos corações, com poder, com graça e com verdade, Senhor. Nós oramos pedindo ao Senhor porque somos totalmente dependentes de Ti, especialmente para sermos sábios, Senhor. Por isso oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Sabedoria que vem lá do alto. Em outro momento desta carta, os irmãos sabem que Tiago ele cita sobre o tema da sabedoria. Inclusive é uma daquelas orações, como eu gosto de lembrar, aquelas orações automáticas, sabe? Aquelas orações que nós podemos fazer e se fizermos com fé, de fato receberemos de forma liberal, generosa. Quando nos falta sabedoria, nós devemos pedir ao Senhor por sabedoria. E Ele tem os seus meios de nos prover sabedoria. Às vezes a gente também pensa que quando nós pedimos ao Senhor, em algumas circunstâncias, nós pedimos ao Senhor algumas coisas, Deus vai trazer um caminhãozinho, estacionar na frente da nossa casa e vai fazer a entrega daquilo que pedimos. Eu não duvido que isso possa acontecer. Olha, tratando-se de Deus, não podemos duvidar nunca. Mas há meios que Deus usa, especialmente nas nossas vidas, para gerar em nós alguns valores, algumas
verdades. E é interessante que eu lembro do pastor Samuel, né, pastor na primeira igreja batista do Crato, nossas pregações, que ele normalmente nos lembrava e falava assim: se você pede paciência a Deus, Deus vai te dar oportunidades para você ser paciente. E você vai desenvolvendo a sua paciência. Então ele falava assim: cuidado com o que você pede, né? Você vai pedir as coisas. Não devemos ter cuidado, não. Devemos pedir ao Senhor mesmo, sabendo que Ele vai nos suprir toda necessidade, inclusive para a paciência, para o bom ânimo, para o perdoar, né? Às vezes nossa oração é voltada nesse sentido: Senhor, me ajuda a perdoar, porque muitas vezes não há recurso em nós para que o perdão seja uma verdade, seja uma constante. Nós vamos ver isso no texto hoje, mas Deus provê todos os meios para que nós sejamos segundo Cristo. No texto de hoje, a abertura aqui do pensamento é com uma pergunta. E a pergunta é: quem entre vós é sábio e inteligente? Se eu perguntasse, quem daqui de vocês, isso seria uma pergunta com respostas silenciosas, tá? Eu não quero ninguém que se manifeste. Mas se a pergunta fosse: quem de vocês aqui é um tolo? Quem de vocês aqui é louco? Tem uns que vão dizer: não, eu sou louco por Jesus, né? Por Jesus eu sou louco. Sou doido por Jesus. Não sei se é uma boa colocação, mas eu entendo o que você quer dizer. Mas nenhum de nós provavelmente se acusaria de loucura, de estultice, né, como a Bíblia vai dizer, de falta de compreensão. Aliás, a nossa forma de responder aos desafios é sempre, ou normalmente, é tentando abrogar uma coisa que não temos, né? A tentativa da falsificação. Os seus irmãos, não sei porque a surpresa, né? Nós fomos orar, fiquei em pé, a Patrícia, nossa, me comoveu ali, falando: não, vamos orar para aqueles que estudam. Fiquei em pé, os irmãos: opa, não pode, pastor, não pode ficar em pé. Eu sou estudante, aliás, pode não parecer, mas eu sou UMP ainda. Eu tenho 2 anos de sobra ainda de UMP. Eu posso ser UMP ainda. Estou nos jovens. Não parece, né? Mas eu estou nos jovens ainda. Estou ali, na curva já, né? Mas estou ali, no meio dos jovens. Nenhum de nós se acusaria como louco, ou talvez nem sempre nos percebemos assim. Até porque não queremos. Acho que uma das situações mais constrangedoras do nosso coração é quando a gente percebe que errou mesmo. Quando a gente falhou, quando a gente queria acertar e falhamos. Como é desagradável, o testemunho da irmã diz, como eu me identifico, quantas vezes nós, tentando às vezes acertar mesmo, não conseguimos. Não temos essa capacidade, sofremos com isso. A mim me parece que o quadro, aqui o contexto do texto é de uma forma diferente. Nós vamos ver que Tiago tem uma palavra dura, uma palavra pesada. Algumas pessoas que se consideravam além daquilo que realmente eram. Tinham em alta conta somente a si mesmos. E essas pessoas talvez se considerassem as sábias, as inteligentes, aquelas que entendiam tudo. E, aliás, quando a gente tem esse tipo de impulso, na verdade é só porque a gente sabe pouco sobre nós. Sabemos muito pouco quem somos, o que de verdade somos. E ele pergunta, né? Quem entre vós é sábio e inteligente? Uma vez eu estava falando aqui na igreja, eu não sei se naquele momento eu já havia convertido meu coração, mas eu lembro que uma vez eu falei sobre sabedoria e inteligência, né? Onde sabedoria, aliás, inteligência seria aprender com o erro, com o próprio erro, sabe? A gente erra, eu vou aprender com meus erros, esse é um aspecto de inteligência. E sabedoria seria aprender com os erros dos outros. Eu acho que eu me converti um pouco nessa perspectiva, porque o fracasso pessoal e o fracasso alheio não é meio condutor de sabedoria. Especialmente para o cristão. Porque aquilo que nos provê sabedoria é sempre Deus. A nossa sabedoria, ou a sabedoria verdadeira, ou nas palavras de Tiago, a sabedoria que vem do alto, não é promovida pelo fracasso, nem pela compreensão de fracasso, mas é pela compreensão daquilo que é verdadeiro, daquilo que de fato é. E quem pode nos dar esse conhecimento é somente Deus.
Então não direi mais nesse sentido, mas não descartarei também que nós podemos aprender com os nossos erros e podemos aprender com os erros dos outros. Mas a tentação, e eu falo aqui porque alguns irmãos são impulsionados pelo discurso filosófico, algumas passagens assim nos parecem chamar nesse sentido. Mas sabe o que é interessante? Que quando ele vai falar sobre verdade, sobre o conhecimento, sobre aquilo que é sabedoria, Tiago ele é muito simples. Você quer dizer que sabe mesmo? Você quer mostrar que você é sábio e inteligente? Ótimo. É o que está na sequência do versículo 13. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder em suas obras. O Wagner, pregando semana passada, falou sobre a fé que vem com as obras, né? Lutero, quando estudou Tiago, falou: essa carta é palha, isso aqui não serve, isso aqui não é texto revelado, porque Lutero não havia entendido primariamente, depois ele recorre, né? ele reformula essa sua compreensão, mas no começo ele achou que, não, esse negócio de fé com obras, na verdade é justificação pelas obras, e não é. É que a fé em Jesus, a fé em Deus, uma vida com Deus, não é uma vida só do conhecimento sobre Deus. Não é só saber que Deus existe. Não é só saber que Deus é amor, mas viver numa dinâmica dessa verdade. E ele vai dizer: você é sábio segundo o Senhor? Você é sábio segundo as verdades de Deus? Ótimo. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder. Então, da mesma forma que a fé sem obras ela é vazia, a sabedoria sem prática, ela não deixa de ser só, não passa de discurso, não passa de uma ideia lançada, não passa da palavra. E é isso que ele vai confrontar, provavelmente aqueles irmãos daquela igreja, muito ainda na sua origem, de que conhecer a Deus não é só saber sobre Deus, mas é também viver com Deus. A palavra relacionamento, que nós tentamos evocar durante todo esse mês, que são relacionamentos sábios, sadios, significativos, são relacionamentos que nós devemos ter horizontalmente, né, na ilustração do Wagner, nós também devemos ter de forma vertical com o Senhor. Deus não é só uma ideia. Deus não é um parâmetro epistemológico, né? Está ali o filósofo ali atrás. Não é um parâmetro só do conhecimento. Deus é vida. Um Jesus que é só uma ideia não é o Jesus que está nas Escrituras. Um Jesus que morreu na cruz e parece que está há 2000 anos atrás não é o Jesus que ressuscitou. Aquele que está à destra do Pai e pela presença do seu Santo Espírito está conosco todos os dias. Nós somos chamados a ter um relacionamento com o Senhor. E uma das provas de que nós somos verdadeiros discípulos, que nós somos seguidores de Jesus, que nós temos um relacionamento com Jesus, vivemos uma vida sábia, em condigno proceder, é se nós vivemos com essa sabedoria. E aqui está. Não tem para onde fugir. Para alguns seria, dos meus pecados, né? Essa expressão que eu uso, irmãos, é no sentido de confissão, tá? Porque parece assim, dos meus pecados só eu posso falar, ninguém pode falar dos meus pecados. Não, é confissão. Aquele que confessa e os deixa alcançará a misericórdia. Então eu estou confiando nessa palavra e eu vou confessando ali, cara, a gente só confessa o que dá para confessar também, né? As coisas só vai diante de Deus, né? Meu Deus, ó, é isso aqui. Mas dos meus pecados eu posso expor, devo confessar. Para mim, eu confesso aos irmãos, seria tentador se o conhecimento de Deus fosse só na abstração das ideias. Eu até acharia, carnalmente falando, que seria suficiente. Se eu apenas soubesse sobre Deus, mas não precisasse viver de fato, sabe? Tintim por tintim o que a Bíblia diz. Mas seria muito mais fácil, não sei para você, mas saber de Deus e viver a vida do jeito que eu quero, seria uma forma muito fácil, mas olha, seria até bom demais se viver, né? Se a gente olhar de uma forma carnal. Por quê? Porque nós não viveríamos no conflito da carne e do espírito. Nós viveríamos apenas no atendimento das nossas questões carnais, do nosso próprio pecado, das nossas próprias cobiças, da nossa própria inveja, do nosso próprio grupinho. E a verdade do Evangelho, ela vai constantemente nos confrontar. O Evangelho não é uma verdade que traz para nós um alento irresponsável. É uma palavra de verdadeiro consolo. Nós mais cedo estudávamos sobre a graça.
A mensagem da graça é uma mensagem de verdadeiro consolo. Mas o Evangelho também é o mesmo que nos diz que a porta é estreita, que o caminho é estreito, que a ordem é inversa com este mundo. Então, não adianta apenas nós sabermos sobre as verdades, sabermos sobre a palavra de Deus, sabermos qual é a vontade de Deus, se eu não vivo segundo essa verdade de Deus, se minha vida não é na prática dessa verdade, eu apenas estou dizendo uma coisa: eu não conheço a verdadeira sabedoria. Eu não sei o que é ser inteligente segundo a verdade de Deus. E todos nós, sem Cristo, somos tolos. Me permita a expressão, mas todos nós sem Cristo somos idiotas. Estamos perdidos. Porque só vemos a nós. Idiotas no sentido estreito da palavra, mesmo na origem da palavra. Somos só nós. Só vemos a nós. Não vemos a Deus. Não vemos a verdade. Você sabe inteligente? Ótimo. Mostre com as suas obras a sua sabedoria. Versículo 14, ele vai continuar: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso e nem mentais com a verdade. Versículo 15, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Então, aqui eu percebo que nesses dois versículos, Tiago vai qualificar esse tipo de sabedoria que é puramente humana, que é a nossa sabedoria, sem Deus. Primeiro ele vai colocar que há um padrão que é revelado quando nos falta sabedoria do alto. Primeiro, uma inveja amargurada. Eu rio porque é constrangedor os termos que as escrituras usam, né? Ela não usa meias palavras, ela não diz pela metade, ela entrega o recado completo. Eu acho interessante, queridos, porque não nos deixa sobra para interpretações colaterais. Sabe, não deixa sobra que a gente possa se desculpar de alguma coisa. Se nós não vivemos uma vida de acordo com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, necessariamente nós usaremos de uma outra sabedoria. E essa será a nossa. E uma das marcas dessa sabedoria é aquela inveja amargurada. Eu sei que os irmãos, nenhum dos irmãos sofre de inveja aqui, né? Glória a Deus, porque na nossa igreja, nós temos outros pecados, né? Mas esse não vamos ter, né? É a nossa oração, né? A gente pede ao Senhor que nos livre desses pecados. Mas sabe quando nós olhamos para a vida de outra pessoa, de longe ou de perto? A inveja não tem problemas geográficos, né? De longe ou de perto. A gente olha assim, sabe? Por que Deus... eu sei que hoje foi um dia de manifestações, não é a minha intenção trazer nesse sentido, mas eu podia ter nascido na Suíça, né? Puxa, podia ter nascido lá na Alemanha. Deus podia ter me feito nascer lá na Inglaterra, né? Eu tenho que nascer no Brasil. Porque é um país, o Brasil, não, tudo bem que tem os seus negócios, mas eu podia conhecer o Brasil viajando, né? Não precisava sofrer o Brasil, ter uma história de um presidente preso. Puxa, mas que vergonha. Claro, como se fosse só o Brasil que tivesse esse tipo de problema, né? Mas vamos inventar aqui, né? Vamos pensar. A gente fica pensando, não, puxa, eu devia ter nascido. Por que eu nasci numa família que não tinha dinheiro? Porque eu nasci numa família muito rica. Meu Deus do céu. Sabe, não tem a preocupação em quantas vezes eu vou parcelar essa compra. Dizer, não, é tudo no débito, pode passar, já está pago, né? Deus podia ter feito tantas coisas por nós. Deus podia ter feito uma vida totalmente diferente. Isso aqui é uma ilustração, tá, irmãos? Aqui não é lavação de roupa suja, não é do meu coração. Não. Graças a Deus, eu sou bem grato a Deus pela minha vida. Eu só a fantasia, tá? Às vezes nós temos esse tipo de sentimento. Olhamos para a vida de outros, para famílias de outros, para contexto de outros, falamos, Senhor, por que eu não sou assim? Alguns irmãos, Senhor, nossa, o desejo da minha vida era estar no ministério de louvor. Senhor, o que eu gostaria de desenvolver, cantar, louvar ao Senhor com uma voz. Mas eu não nasci com uma voz para cantar. Às vezes não nasceu nem coordenação, ou canta ou bate palma, né? A gente brinca esses dias com os irmãos que falam mais ou menos, ou eu canto ou bato palma. Se for os dois, não vai dar certo. Por que, Senhor, o Senhor não me deu uma voz de rouxinol, né? Uma voz que cante, que possa louvar?
É porque os dons são outros, os talentos são outros. Mas sabe, esse alimentar de uma inveja amargurada, de olhar e nunca estar contente com o Senhor, porque não sabe avaliar a realidade como ela é de fato, e avalia a realidade somente pelo olhar do outro, e nunca pelo olhar de Deus. Sabedoria que vem lá do alto é sempre sabedoria pelo olhar de Deus. Sempre será. E aí vai dizer outra coisa, o sentimento faccioso. Sabe aquele sentimento do a bola é minha, e se eu não brincar, ninguém brinca? O jogo é meu, olha, e se eu não puder jogar, ninguém vai jogar também. Tem que ser do meu jeito, tem que ser com minhas regras, tem que ser no meu padrão. Né? A gente tem uma alegria de ouvir o testemunho da nossa igreja e saber que na nossa igreja todo mundo tem um espaço de servir, todo mundo tem a sua oportunidade de servir. E como é bom, isso é agradável ao Senhor. A gente estava conversando com o Wagner esses dias e pensando como é bom nós... Eu lembro isso como um conselho com o pastor Verano no começo. Aliás, o pastor Verano tem sempre me aconselhado, né? Mas no começo, a gente conversando, eu aprendendo, entendendo sobre essa vivência de igreja. Porque aqueles que têm alguma identidade ou já têm alguma familiaridade com algumas coisas, têm a tendência de continuar fazendo. Eu lembro dos irmãos quando, em 2017, 2016, acho que foi 2017, eu olhei assim, meus irmãos, eu não vou poder mais participar do grupo de louvor. Os irmãos, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Algum problema? Né? Porque eu preciso me dedicar a algumas outras coisas. Mas os irmãos não sabem a dificuldade para mim de dizer isso. Por amar sempre. Nossa, quantos anos trabalhando no Ministério do Louvor, e com alegria, com disposição, porque é uma coisa que eu entendo que eu posso servir ao Senhor. Eu dizer, não, porque eu tenho que fazer uma coisa que, se eu pudesse, eu trocaria com louvor. Por causa da sensação, da alegria de fazer e participar do Ministério de Louvor. Mas não comporta mais, eu não consigo fazer, ou um ou outro, senão os dois vão ficar mal feitos. Como foi difícil para mim. E como foi uma adaptação para o Ministério do Louvor em algum tempo na igreja. E é uma adaptação muito curta também, que depois já estava indo e seguindo bem. Mas eu lembro o pastor Alverano me instruindo. Na igreja nós temos que ter o espaço livre para errar. Porque é muitas vezes errando que a gente desenvolve, que a gente aprende. Na igreja nós temos que ter esse espaço. Porque a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, de fato. É aqui onde a gente aprende a servir ao Senhor. É aqui que a gente aprende a amar ao Senhor. É aqui que a gente é moldado, muitas vezes, para aperfeiçoar o nosso caminho diante da verdade de Deus. Então, não é compreensível um sentimento de facção. É só um jeito, é só uma forma. A multiforme graça de Deus, como é evocada na carta de Pedro, é diferente. Ela se revela de forma distinta. E que alegria temos na igreja de cada um poder participar. Imagine se todo mundo na igreja só louvasse ao Senhor no ministério de louvor, né, com cânticos. Teríamos um excelente grupo de louvor. E o departamento infantil? Não, isso aí é que outra igreja faça. Não, nós vamos fazer. Está aqui. Não, nós vamos cuidar, o negócio é só ter pregador. Então temos aqui 50 pregadores do Evangelho, mas o trabalho da diaconia. Não, diaconia, não funciona assim. Todos nós, dentro do corpo de Cristo, temos a atuação, os dons e os talentos que o Senhor nos deu e devemos colocar. Quando nos falta essa sabedoria, o versículo 15 e 16... Vão qualificar para nós esse tipo de sabedoria quando ele foge da sabedoria de Deus. Vai dizer que ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. E aí as palavras impressionantes que Tiago vai usar. Primeiro, terrena. E eu lembro das palavras de Jesus quando ele ensinando aos seus discípulos, quando Tiago e João chegam para o Senhor e falam, Senhor, é a mãe deles, né? O negócio é a mãe que vai pedir um negócio desse, né? Mas, Senhor, quando chegar no teu reino, deixa um ficar à direita, o outro à esquerda. Eu falei, vocês estão me pedindo, isso é uma coisa que Deus vai resolver, deixa o Pai resolver. Mas ele pergunta, vocês estão dispostos a beber desse cálice? Desse cálice vocês vão beber, fiquem tranquilos. Né? As palavras de Jesus. No reino dos homens é assim, mas entre vós não será assim. O primeiro seja o servo. O maior é o menor. Os últimos são os primeiros. Para ganhar, tem que perder. Aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la. E aquele que quer achá-la,
tá certo, né? Achá-la. E aquele que quer achá-la tem que perder. Para nascer, tem que morrer. E olha, para nós não é um bom jogo esse negócio. Humanamente falando, não é um bom negócio. Não é legal, nós temos que perder para ganhar. Parece que a realidade do Evangelho é uma realidade de constante prejuízo. Parece que a gente só entrega e não recebe nada. Aí a gente lembra, porque é melhor dar do que receber. Fala, não, mas o Evangelho devia ter um negócio de uma contrapartida de Deus, né? Deus devia me honrar mais, Deus devia cuidar melhor de mim, Deus devia fazer aquilo mais que eu peço. Porque está na Bíblia, inclusive, que se eu orar, crendo que Ele vai fazer, Ele fará. Eu estou crendo, por que é que Deus não está fazendo? Às vezes nós pedimos, como nós vamos ver também, pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, de forma muito distinta, que aquele que quer vir após Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, depois siga-me. É uma vida de renúncias. Não por causa de nós. Acho que um dos maiores enganos, olha, e é muito fácil a gente se enganar dessa forma. Um dos maiores enganos é que nós achamos que fazer as coisas para Deus é no final fazer para nós. Não, eu vou fazer porque no fim sou eu que estou sendo abençoado. Eu não sou nem que isso é uma falta de verdade, não é. É quando a gente faz por esse caminho. Quando a gente faz com esse objetivo. E esse é um problema. Porque a verdade do Evangelho não é que o nosso movimento, mesmo de abnegação, mesmo de renúncia, não é um movimento para nós. É um movimento que deve ser para Deus. Mesmo que eu entregue o meu corpo para ser queimado, mesmo que eu entregue todos os meus bens, mas se eu não tiver amor, de nada vale, nada é diante de Deus. A sabedoria que vem lá do alto, ela não é terrena. Ela também não é animal. Deus nos fez, os seres humanos, com uma capacidade dada a nenhuma outra criatura debaixo desse céu. Deus te deu uma mente e uma consciência para você ser razoável, para que você pudesse e possa usar da razão. Então pare de usar desculpas como o foi mais forte do que eu. Não, foi mais esperto do que você. Ah, mas foi um impulso que eu não consigo controlar. Não adianta. A sabedoria que vem lá do alto não caminha por caminhos instintivos, não de forma animalesca, mas de forma equilibrada em Cristo Jesus. A sabedoria que vem lá do alto controla todas as nossas vidas. De novo, Deus não é uma ideia, Deus é relacionamento. Quando nós vivemos uma vida a partir da verdade, da sabedoria, da justiça, do amor de Deus, todo o nosso ser é controlado e direcionado para Cristo. Então, meus queridos, me perdoem com toda franqueza, os homens e também as mulheres. Não ponha a culpa nos seus hormônios da sua fraqueza sexual. Não ponha a culpa nas suas carências para dizer que você vai fazer ou vai deixar de fazer. Deus nos dá a sabedoria que vem lá do alto, para que a nossa sabedoria não seja animalesca. Nós temos uma estrutura de instinto, não estou negando isso. Nós temos algo que é nosso, mas está manchado, contaminado pelo pecado. A nossa percepção ela não é mais a mesma. Não era até o que foi antes da queda. Por isso, nós devemos depender da sabedoria que vem do Senhor, para que a nossa vida seja orientada para Cristo. A nossa vida não é direcionada pelas nossas carências. A nossa vida e consciência não é direcionada pelos nossos hormônios. A nossa vida e consciência não é direcionado pelos nossos medos, temores e traumas. Deve ser sempre orientado por Cristo, porque a sabedoria que vem lá do alto não é animalesca. E por último, ele vai falar sobre essa qualificação da sabedoria que não é lá do alto. A nossa sabedoria, a sabedoria pecaminosa, ela também é demoníaca. E o sentido de demoníaco aqui nós podemos sempre perceber que na palavra de Deus, quando se fala sobre Satanás, o diabo, fala sobre o inimigo das nossas almas, é sempre uma corrupção da verdade. Então todo caminho de pensamento que é corrompido, que é desvirtuado, que é alterado, é demoníaco.
Sabe aquilo que parece ser, mas não é? Parece ser sábio, mas não é. Sabe aquele momento que a gente acha assim, não, eu prefiro não falar nada agora, porque eu posso falar depois? Ótimo, isso é legal. Mas eu prefiro não falar agora para não falar nunca. Não, isso não é legal. Se a verdade precisa ser dita, há tempo, há forma, há jeito, mas ela precisa ser dita. Se eu mascaro e não conto a verdade, não falo a verdade, não vivo de acordo com a verdade, eu vou viver o que está no final do versículo 14. Nós vamos mentir contra a verdade. Isso é uma ação de corrupção da verdade. O diabo é que é o pai da mentira. Não caminhemos dessa forma. Não precisamos, uma vez que estamos em Cristo. Mas tudo bem, ele já falou sobre essa sabedoria que está corrompida, que é humana, que é demoníaca, que é pecaminosa. Mas ele vai falar de uma outra sabedoria. É o versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. E eu creio que é importante nós, pelo menos, aprofundarmos um pouco aqui sobre cada um desses qualificadores, que ele vai tratar sobre a sabedoria que vem lá do alto. Primeiramente, a sabedoria ela é pura. E a gente pensa em pura, parece que é no grau de pureza, de não contaminação. Não está errado também, mas aqui é um outro sentido. Eu lembro, esses dias eu fui para uma situação, faltou gasolina numa Kombi, né? Missão e Kombi é um negócio que caminha junto, né? E faltou gasolina numa determinada situação, e eu fui num posto de gasolina encher um reservatório de gasolina, porque Kombi é só gasolina. E sabe aquela sensação que, sabe o Tang, né? Que você põe a água e só põe a essência do negócio? Eu acho que estava aquela fase da adaptação da quantidade de gasolina e de álcool no combustível, mas parecia álcool com essência de gasolina, tão clarinha, né? Tão rosadinha, porque gasolina é meio escuro mesmo. Eu falei, puxa, mas tá certo isso aqui? Ele falou, não, tá certo, a quantidade que é prevista em lei. Eu falei, não, peraí, né? Aqui tem 70% de álcool e alguma coisa de gasolina. Mas tive que comprar, foi o jeito. Já estava no reservatório ali e a gente precisava da gasolina. Falando, puxa, mas não é pura essa gasolina. De fato, nenhuma que a gente compra já é mais pura, né? Mas aquela ainda mais. Aquela estava misturada demais. Às vezes, assim é a nossa compreensão de mundo. A gente pensa as coisas de Deus, entende as coisas de Deus, mas há uma mistura de etanol com gasolina ali, né? Parece a mesma cor. Parece ser uma coisa boa. Parece que até dá liga. Não, o motor falha. O motor falha. Fica tranquilo. Se não for flex, né? Aqui é só exemplo de gasolina, tá, queridos? Sei que vocês entenderam a ilustração. Quando nós tentamos juntar a nossa sabedoria, uma sabedoria pecaminosa com a sabedoria de Deus, nós sempre acharemos que será conveniente, que é até melhor, sabe? Não, porque na Bíblia é muito duro, né? Você não pode, assim, a ferro e fogo na Bíblia. A gente dá uma mistura, fica legal, e não, dá para tocar a vida assim. O motor falha. Mas dia menos dia, o motor falha. Guarda que eu estou dizendo que a palavra nos adverte sempre. Porque a sabedoria que vem lá do alto, ela é pura no sentido de integridade. Ela é inteira. Ela não é omissa em alguns campos. Isso Deus é sábio. Não, nisso Deus não é muito sábio. Ele é sábio inteiramente. A sabedoria que vem dele é da mesma qualidade. Ela é pura, ela é integral. Mas ela também é, depois de ser pura, ela é pacífica. E aí você vai dizer, não, pastor, mas eu entendo muito bem. Para não ter briga em casa, eu nunca falo nada. Né? Não, a nossa paz, guarda essa verdade no teu coração, a nossa paz, ela não é a todo custo. A paz do reino de Deus não é ao custo da verdade. Eu não estou dizendo que você vai chegar em casa agora, pastor falou, eu vou só obedecer, vou chegar em casa, jogar toda a verdade agora. Não. Há modos, há tempo, há força, inclusive, porque uma coisa justa, de forma desmedida, se torna muitas vezes cruel. Não é assim. O caminho do Senhor não é assim. Mas nossa paz não é a todo custo. Ah, pastor, mas é porque se a gente for trabalhar a verdade, vai dar mais problema. E quem disse que isso é ruim? Ah, mas porque se eu for falar isso, aí vai evocar um monte de situações. Que bom. Que o perdão esteja trabalhando, que o Espírito do Senhor esteja ajudando vocês.
para que o perdão seja uma constante no teu coração, dentro da tua casa, dentro da tua família, no teu casamento. Quantas vezes a nossa família está minada, essa é a palavra, cheia de armadilhas, porque nós não sabemos o que dizer, vivemos em cima, pisando sempre em cima de ovos, porque não podemos falar a verdade assim como ela precisa ser falada. Há uma urgência dentro dos nossos lares, mas nós olhamos, não, nós vamos promover sempre a paz. A paz pelo silêncio não é paz nesse sentido. A paz do reino de Deus, ela é sempre pela verdade. Nós lutamos pela verdade, porque a verdade do Senhor é quem nos protege, não a nossa omissão. Ele vai dizer também que a paz, a sabedoria que vem lá do alto, ela é indulgente, sabe, pronta a perdoar, disposta a perdoar, sabe, viver uma vida onde você é cabível para nós, que a outra pessoa erre, que a pessoa falhe, que é possível que ela erre. Eu sei que alguns irmãos têm um padrão de santidade, de temor do Senhor, em um nível realmente relevante em sua vida. Mas o temor do Senhor que só serve para você, que não ensina, que não tem paciência, que não instrui, que não abre a oportunidade para o outro, ela não está encaminhando em sabedoria, porque a sabedoria de Deus, ela é indulgente. Às vezes os pais, ou até dentro dos casamentos, eu acho que estou cobrando muito casamento por causa do encontro de casais, né? Foi uma benção, não teve problema não, tá? É porque a gente acaba recobrando muita coisa, é interessante. Mas dentro das nossas casas, os pais, uma rigidez tão severa, que os filhos não podem errar. E ai se errarem, ai se falarem ao contrário, ai se forem um pouco diferentes, se pensarem um pouco diferentes, ai se eles pecarem, ai se eu souber. A sabedoria que vem lá do alto, ela não é permissiva, mas ela é indulgente. Ela ouve, ela para, ela considera, ela perdoa. No casamento, na família, na igreja, essa sabedoria que vem lá do alto. Ela é tratável, ela é ensinável, ela é conduzida. Pessoas que permitem ser conduzidas, ensinadas. Sabe, eu gosto muito do sentido de mansidão nesse aspecto. Um coração ensinável, que se presta a ouvir. Pode ser que nem aprenda nada, mas parou para ouvir. Porque é possível que a gente aprenda. Não, eu já sei tudo. Né? Já fiz FATESUL, né? Já estou no Android Jumper, aqui não tem quem me ensine. Corações arrogantes não são nutridos pela sabedoria que vem lá do alto. A sabedoria que vem lá do alto também é plena de misericórdia. E aqui nós devemos olhar com um olhar de compaixão. Como nós somos nécios. Porque nós somos compaixosos, nem sei se existe essa palavra, mas temos compaixão por nós, mas não temos pelo outro. O nosso erro, ele é sempre bem menor. A gente diminui. A nossa régua para nós é uma régua em milímetros. Para dos outros é em quilômetros. Né? É o mesmo pecado, mas veja bem, Deus sabe as minhas dificuldades. E Deus não sabe a dificuldade do irmão. Não, eu é que não sei. Jesus, ele vai criticar isso. Essa falta de misericórdia, essa falta de compaixão, quando nós olhamos para o cisco do nosso irmão, mas não olhamos para a trave que está dentro do nosso olho, que nos faz ser cegos. A sabedoria que vem lá do alto, ela é plena de misericórdia e de bons frutos. A compaixão, a vida em Cristo, é um desenvolver frutífero daquilo que vem de Deus. Ela é imparcial por não ser do time pessoal. Sabe, eu sei que tem uns irmãos que torcem coxa, isso foi pauta do encontro de casais, nós não vamos recobrar isso aqui. O que aconteceu no encontro de casais fica no encontro de casais, né? Mas, sabe, quando é coxa, tudo bem. Ou quando é presbiteriano, tudo bem. Não, mas se não é presbiteriano, não. Aí é outra coisa. Deixa que Deus julgue, né? A gente já gosta quase assim, né? Eu quase bate a mão no peito e diz assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor me fez nascer presbiteriano. Olha, complicado. Quando nós somos imparciais, ou quando nós somos parciais, nós só vemos o nosso lado, só achamos que temos a razão, que só nós somos os certos. Calma. A sabedoria que vem lá do alto, ela é imparcial, não no sentido de que ela é neutra, mas ela é bem orientada.
ela é bem orientada. Mas também, ela não pode ser todas as coisas que nós falamos antes, isso é uma sabedoria fingida, só para inglês ver, né? Como a gente fala da história do Brasil, para inglês ver, porque os outros têm que ver, os outros têm que achar isso. Não, ela tem que ser verdadeira, voluntária. Tem que ser querendo mesmo. Às vezes querendo pouquinho ainda, não está querendo muito, não, mas tem que ser querendo. Tem que ser voluntário. Tem que ser de forma sábia. Ora, versículo 18, para nós encerrarmos aqui. Ora, é em paz que se semeia justiça. O fruto da justiça para os que promovem a paz. A ilustração aqui não é outra. Imaginemos que nós vamos plantar, e vamos plantar justiça. Aqui é o que se fala. Os que se semeiam o fruto da justiça. Então imaginemos que houvesse uma fruta de justiça, e nós fôssemos plantar várias sementes de justiça, para que árvores de justiça, para que a justiça frutificasse em nosso meio. Como é que nós fazemos isso? Em guerra? Em paz. A sabedoria lá do alto promove justiça, frutifica em justiça, em paz. Paz essa que caminha segundo essa própria sabedoria e retorna. E nesse sentido pode ser verdadeiro, deve ser verdadeiro, para aqueles que promovem a paz. Nós devemos caminhar em caminhos de justiça, caminhos de paz, caminhos de sabedoria. E eu não sei os irmãos, mas uma das orações que eu sou quase viciado em fazer é essa. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me ajuda a ver, porque do jeito que eu estou vendo, parece que está tudo errado. Senhor, não sei como fazer. Senhor, não tem para onde ir. Às vezes são esses pensamentos que rodam a nossa mente, que rondam os nossos corações. Talvez exista em nós, e não é pecado reconhecer, existe em nós uma fraqueza de sabedoria. Às vezes em nós há uma ausência de inteligência mesmo. Mas se nós confessarmos isso ao Senhor, se nós clamarmos a Ele por sabedoria e pedirmos com fé, Ele nos dará. Eu quero te convidar nesse momento a fazer essa oração verdadeira diante do teu Senhor, diante do nosso Deus, e pedir a Ele por sabedoria, que não é uma sabedoria terrena, nem animalesca e nem demoníaca, mas é uma sabedoria divina, que vem do alto céu mesmo. Vem para nos fazer conforme Cristo, conforme o nosso Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é magnífica em todos os seus desígnios. Justa e reta é a tua palavra, Senhor. E nós apenas reconhecemos, dobramos o nosso coração diante dessa palavra bendita. Mas não queremos fazer isso com fingimento, Senhor. E às vezes o primeiro passo do nosso coração é a convicção de pecado. E pedimos ao Senhor, dá-nos convicção, que teu Santo Espírito possa mexer em nossos corações de fato. Para que nós tenhamos convicção de que não somos sábios. E às vezes tentamos preservar e manter uma sabedoria que não vem lá do alto. É uma do nosso próprio coração. Ela é puramente terrena, é puramente animalesca, ou até mesmo demoníaca. Senhor, tem misericórdia do teu povo, porque o Senhor já nos supre perfeitamente de sabedoria. E por isso, Senhor, então pedimos perdão por quando agimos uma sabedoria que não é a tua, Senhor. Quando escolhemos um proceder que não é de acordo com a tua vontade. E mesmo que digamos com os nossos lábios que amamos a sabedoria do Senhor, a nossa prática tem sido outra. Nós não temos, muitas vezes, agido com digno proceder. As nossas obras não são dignas, muitas vezes, de serem ditas aqui. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós pedimos ao Senhor e pedimos, de acordo com a tua palavra, com a fé que o Senhor também nos provê. Pedimos com fé, Senhor, encha-nos com a tua sabedoria, para que nós, dentro das nossas casas, a começar pelos casais aqui, pelas famílias, os casamentos dessa igreja, que haja sabedoria do alto, Senhor, para a condução dos seus casamentos, dos seus matrimônios, que cada um daqui, Senhor, cada homem, possa ser pastor da sua esposa, pastor dos seus filhos, ensinando com sabedoria o caminho à sua família, cada irmã do Senhor, cada filha do Senhor aqui, cada irmã nossa,
possa ter sabedoria lá do alto para também conduzir a sua família, conduzir os seus filhos, porque a palavra do Senhor fala que a mulher sábia edifica a sua casa, dá-lhe sabedoria a cada irmã da nossa igreja, que precisa ensinar os seus filhos, dá sabedoria, dá compreensão, dá inteligência a cada um, Senhor. Dá também aos filhos, para que possam aprender, para que possam ser instruídos, não segundo uma sabedoria mundana, não segundo uma sabedoria demoníaca, mas a sabedoria que vem do Senhor, porque isso é a preservação das suas vidas, das suas almas, Senhor. Nós oramos pela nossa igreja, pedindo ao Senhor que dê sabedoria ao conselho desta igreja, a cada líder, em cada ministério, para que a sabedoria que vem lá do alto seja de fato uma constante no nosso trabalho, no nosso proceder. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós reconhecemos que sem o Senhor não teremos isso. Mas nós sabemos que o Senhor nos promete na Tua palavra e por isso pedimos ao Senhor, pedimos a Ti, dá-nos sabedoria, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé mais uma vez. E que nós encerraremos o nosso culto. Com a graça de Deus, sairemos daqui sábios, com proposta de sabedoria para a semana. Deus pode gerar em nós oportunidades que nós seríamos tentados a uma sabedoria terrena. E nós seremos motivados a uma sabedoria que vem lá do alto. Que Deus nos ajude. Tenha coragem. Coragem. Coragem, porque Deus é quem nos sustenta. É Ele quem nos fortalece. Vamos orar mais uma vez? Amado Senhor, aqui está o Teu povo diante de Ti. E nós oramos, Pai. Nós oramos entregando este culto na miudeza que somos, porque somos nada diante do Senhor. Mas através de Cristo, Senhor, nós pedimos que os louvores, que a palavra que foi pregada, que as orações que foram levantadas neste lugar, sejam ao Senhor como aroma agradável, como um sacrifício vivo e verdadeiro diante do Senhor. Nós, como congregação do Senhor, como igreja de Cristo, nós nos apresentamos, Senhor, não para que apenas sejamos aqui, mas ao sairmos dessas portas, das portas dessa igreja, nós lá fora permaneçamos como igreja do Senhor, como sabedoria a um mundo que vive em tolice, como sábios no meio de um mundo de loucura. Senhor, nos ajuda, nos dá graça, Senhor, para que aos nossos desafios seja o Senhor glorificado, em cada uma das nossas dificuldades seja o Senhor exaltado. Dá-nos graça, Senhor, para que nós diminuamos, mas o Senhor cresça. Por isso oramos em nome de Cristo. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus bendito Pai e a presença consoladora do Espírito Santo seja sobre cada um de vós e sobre a igreja de Cristo espalhado por essa terra, hoje e para todo sempre. Amém.